Olá, Grace, como é que tá vocês? Olha só para avisar vocês, eu tô aqui no começo da minha gravação com o Juan. Em breve vai ter novidade para vocês. E passando também para mostrar esse lindo modelito que eu estou usando hoje, que é um presente da minha querida loja Cristal Modas, que é a minha parceira, gente. Desde quando eu comecei o meu canal, essa loja vem me investindo e eu tô muito satisfeita com a loja, com esse modelito maravilhoso que eles me prepararam hoje. Se você quiser ficar fina, elegante como eu, passe na loja Cristal Modas. Lá tem tudo que você precisa. Eu tenho certeza que a Cristal Moda vai surpreender você. Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, de volta com vocês. Confesso que andei um pouquinho sumida, né? Mas hoje eu estou de volta aqui na minha casa, no meu sofá aqui confortável. E eu estou muito feliz hoje, porque hoje o entrevistado é um amigo, queridão demais, o Juan. Seja muito bem-vindo, Juan. Eu quero agradecer por essa oportunidade que você está me dando de estar fazendo essa entrevista com você e você compartilhar um pouquinho a sua história, o seu testemunho com a gente, que eu tenho certeza que você vai edificar muitas pessoas que estão aí do outro lado assistindo a gente. Eu que te agradeço, né, minha amiga e irmã Natália, né? Agradeço também seu esposo, Quito, né? São bênçãos nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida da minha esposa Renata, né? E para mim é um prazer muito grande poder estar participando disso aqui e levar o meu testemunho para as pessoas que precisam de ouvir algo da parte de Deus, né? Não é só meu testemunho, mas sim, eu tenho certeza que Deus ele vai falar através da minha vida para todos que estão nos assistindo. Ah, com certeza. Eu quero conhecer um pouquinho, eu tenho certeza que o povo de casa também quer conhecer um pouquinho mais de você. Você nasceu aonde? Como que foi a sua infância? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Claro, então, eu sou nascido e criado em Angra dos Reis, né, Natália? Eu tive uma criação muito boa pelos meus pais, né? Meu pai é o irmão Jeremias, a irmã Nicéia. Me deram uma criação muito ótima, sabe? Uma educação, me apresentando mesmo, né? A vida como ela é. Meu pai metalúrgico, sempre trabalhou lá na Verome, no estaleiro Verome, depois estaleiro Brasfels, usina, aqueles paradões da usina, ele sempre trabalhava lá. Minha mãe, dona de casa, né? Sempre cuidou muito bem da gente, sempre nos educando, nos ensinando. Como mãe, né, Natália? Tenho certeza que você também já teve os seus momentos onde sua mãe estava lá te ensinando, te educando, os seus pais, né? Ensinando você, educando e apresentando, né, ao mundão, como assim minha mãe e meu pai me apresentou. Conta um pouquinho, como que foi a sua adolescência? Porque você ainda é muito jovem, né? Mais ou menos. Assim. Como que foi a sua adolescência, assim, a sua juventude? Você ainda é muito jovem, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu fui nascido e criado ali, né, no Morro do Pérez, junto com aquelas crianças ali. Eu aproveitei muito a minha vida de infância, né? Ali brincando, soltando pipa, jogando bola, bolinha de gude, né? Ali sendo amado por todos, né? Todos que moravam à minha volta sempre tiveram um carinho, um afeto muito grande por mim. Tanto um afeto de as pessoas da minha idade na época, um afeto de irmão, um carinho de irmão. As pessoas um pouco mais velhas, um afeto, um carinho de mãe, né? De pai. Também me ensinando, me educando, a gente ali numa convivência muito boa. Desde uns 12 anos de idade, eu sempre, 11, 12 anos, eu fui crescendo assim, com o entendimento de trabalhar. Eu sempre quis ter meu dinheirinho próprio, né? Não que meu pai não pudesse me dar. Graças a Deus, tudo que eu precisei, né? E até algumas coisas que eu queria, meu pai sempre me deu, né? Então, assim, mas eu cresci com isso na minha cabeça, de querer estar trabalhando para eu adquirir as minhas coisas. Comprar minha roupa, comprar meus sapatos, poder ir na lanchonete, ir em tal lugar. Antigamente tinha o Papão Lanches, né? Lá no centro da cidade. E a galera da igreja ia toda para lá. E eu queria ter meu dinheirinho, eu queria ir para lá. Já estava na época de começar a dar aquele rolezinho sozinho com os meninos da igreja e tal, os adolescentes. Então, assim, eu tive essa criação, eu consegui aproveitar, graças a Deus,
as minhas etapas da vida, né? Da minha infância, né? De criança até os meus 25 anos, né? Que deu uma parada, né? Para começar o propósito de Deus na minha vida, né? E hoje, graças a Deus, mais uma vez, eu estou dando uma continuidade, né? Daquilo que Deus ele tem para minha vida. Você falou que foi até os 25 anos, depois parou para começar o propósito de Deus. O que você quer dizer com isso? O Juan está aqui para contar para a gente um pouquinho da história da vida dele, o testemunho da vida dele. Ele foi acusado, só que ele foi inocentado também. É muito importante a gente frisar isso também para vocês. Ele foi acusado, chegou a ser preso, né? Isso aí, fiquei 4 anos. 4 anos na prisão, né? Só que ele foi inocentado. É muito importante dizer isso. Conta como isso aconteceu, com quantos anos você tinha, o que chegou à sua prisão. Então, o que chegou à minha prisão, o que acontece? Eu, fisicamente, né? Fisicamente eu não fiz nada para estar lá, né? Fisicamente o que a gente fala eu não cometi nenhum crime para estar lá, né? Eu não cometi o tal delito ao qual eu fui acusado. Porém, para quem quer ter uma vida com Deus, para quem quer algo com Deus, existe uma consequência daquilo que a gente faz. Eu esqueci até de dizer no começo, eu fui nascido e criado num lar evangélico. Meu pai não era, mas meu pai, graças a Deus, se converteu, creio eu, pela minha mãe, né? De ver minha mãe ali guerreando, lutando pela nossa família, pelo casamento dela. E eu fui criado no berço evangélico, né? Pela minha mãe, indo para a igreja. Eu cantava nos corais de jovens, de adolescente. Eu estava sempre lá junto com o pessoal, gostava de fazer teatro, aquilo outro. E eu comecei a criar um amor pela música, né? E graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele foi derramando sobre a minha vida não só essa força de vontade, mas esse dom. Eu comecei a aprender a tocar um pouquinho de cada coisa, de violão, de bateria, estando ali na igreja, né? E ali o Espírito Santo ele começou a derramar algo muito grandioso sobre a minha vida, Natália. Quando você tem um chamado e quando o Espírito Santo ele derrama algo sobre a tua vida, se você não cuida bem daquilo que ele te dá, daquilo que ele derrama, ele cobra. Por isso que você que está assistindo do outro lado, eu quero dizer algo bem interessante. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque isso gera uma consequência. E me gerou uma consequência. Eu pedia muito para Deus para estar ministrando louvores, para trazer palavra. Desde pequeno, isso vinha sendo derramado sobre a minha vida. Só que teve uma hora que aquilo não fazia mais efeito para mim. E querendo ou não, a gente entende que o Espírito Santo ele é como se fosse uma pessoa, ele se entristece. Imagina ele se entristecendo, porque eu derramei tanto na vida do Juan, eu dei tanta coisa para ele estar fazendo o que está fazendo. A Bíblia fala quando o filho pródigo, ele fala com Deus, ele fala assim, Deus, eu pequei contra meu pai e pequei contra ti. E eu pequei contra meu pai pelas doutrinas que ele me deu, certo? Meu pai de sangue. Eu pequei contra meu pai e pequei contra Deus. E com isso me gerou uma consequência. E essa foi a consequência, né, que me fez parar naquele lugar. Juan, Deus te colocou lá no cárcere? Meu entendimento, com a minha intimidade com Deus, Deus ele não me colocou lá. Deus ele permitiu que eu entrasse lá para que houvesse um conserto sobre a minha vida. Para eu repensar naquilo que eu estava fazendo e naquilo que eu estava vivendo. Entende? Aquilo não era a vida para mim perante aquilo que eu pedi lá atrás e pela criação que eu tive. Pecados, sabe? Às vezes a gente acha que coisas mínimas que a gente faz, que está na nossa mochila do dia a dia, acha que não é nada. Mas esse não é nada, esse mínimo detalhe, foi o que acarretou tudo isso. De uma desobediência até com os meus pastores. Entende? Com o anjo da igreja. Sabe? Eu tive uma direção, eu não segui essa direção. Então envolve tudo isso, Natália. Sabe? Eu ter pecado contra os meus pais, contra Deus, eu ter pecado, eu errado com os meus pastores. Uma escolha sua. De uma escolha. Eu tive uma escolha. Toda escolha que você faz tem uma consequência. Você não vai plantar limão achando que você vai colher uma melancia. Entende? Você não vai, jamais. Então, o que você entende? Se eu plantar coisa boa,
a consequência vai ser coisa boa. Se eu plantar uma coisa ruim, a consequência vai ser coisa ruim. Não é só por permissão de Deus, é uma lei da natureza. Hoje você entende isso. Eu entendo isso, claro, com certeza. Só que quando aconteceu o ato de você ser pego, ter ido para a prisão, como que foi para você Então, isso? na época eu tava de bico, né? Porque a cidade estava começando a dar uma caída. Você tinha o quê? Questão 25 emprego, anos? eu tinha 25 anos. Eu era noivo da minha esposa, né? Que hoje é minha esposa, na verdade. Eu era noivo dela antes. E a gente tinha se encontrado na rua algumas horas antes. A gente tinha se visto. E a gente fazia até corte. A gente não se beijava. Porque a gente queria algo diferenciado com Deus. Um relacionamento mais íntegro entre eu, ela e Deus, né? Entre a Trindade Santa. Então, assim, a gente fazia corte. Né? A gente não se beijava. Porém, quando a gente saiu, assim, a gente tava na rua, ela foi pegar o ônibus para poder ir embora. Eu fui deixar o carro do meu irmão com ele. E quando eu voltei, teve um pessoal que pegaram meu irmão achando que era eu. Pelo fato de eu estar andando com o carro do meu irmão. Aí, você quer arrumar? Não. Aí foram lá me procurar lá em casa. Foram atrás de mim. Só que, antes disso, alguns policiais já tinham ido na minha casa. Entendeu? Já tinha ido me procurar na vizinhança, dando o nome de uma outra pessoa. Eu passei num amigo, assim, o pessoal... cara, teve um pessoal da polícia te procurando aí. Eu rapidamente falei, vou ligar pra lá pra saber o que é. Então, não tava sabendo de nada. Quando eu botei a chave no portão, a polícia chegou, perguntando se eu era o Juan. Aí eu falei, não, sou sim, sou o Juan. Então, cara, eu preciso ir lá na delegacia, que o delegado quer conversar com você e tal. Mas é tranquilo, 10 minutos, sabe? Me abordaram de boa, muito tranquilo. Vamos lá e tal. Eu falei, não, vamos lá de boa. E fomos. Quando chegou lá, aí eu fiquei, né? Fiquei. Meu irmão já sabia, né? Que ele estava lá presente quando o pessoal foi me buscar. Ele foi na igreja, meu pai da igreja. Ele buscou meu pai. E ali começou a minha dor. Eu conheço meu pai pelo barulho da muleta. Meu pai é deficiente da perna, né? Teve um problema na perna. Então, quando eu escutei o barulho da muleta batendo no chão da delegacia, eu já sabia que aquele era meu pai. Então, assim, meu pai de terno e gravata perguntando pra mim o que tinha acontecido. E eu comecei a chorar desesperado, sem saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Ali, me colocaram lá dentro da cela da delegacia. E eu só fui saber por que eu estava sendo preso, né, o porquê da prisão, no dia seguinte. Você passou quantos dias aqui na delegacia da cidade de Angra? Se eu não me engano, foram 9 dias. Foram 9 dias porque estava tendo um trâmite de reconhecimento, né, de investigação. Né, eu não fui reconhecido no primeiro reconhecimento, ou até no segundo, não lembro. Mas até então, né, quando o oficial parece que chegou até aí lá em casa, tem bastante tempo, então assim, do comecinho eu tenho vagas lembranças, assim. Aí meu pai falou que o oficial tinha ido lá em casa, que eu ia ser solto, por eu não ter sido reconhecido. Depois, houve um outro reconhecimento da mesma pessoa falando que era eu, né? E ali começou. Eu fiquei um tempo ali, conheci algumas pessoas, né? Me trataram super bem na DEAN, entendeu? Louva a Deus pela vida deles, entendeu? De tratar as pessoas bem, por mais que está ali sendo julgado por um crime, né? Tá ali preso por um crime, não foi julgado, porém assim, eles trataram super de boa, né? E ali começou, Natália. Começou. Aí você foi pro Rio. Aí foi quando Renata chegou e falou assim, amor, ela foi me ver na delegacia, felizmente não vai ter jeito, você vai ter que descer. Aí eu fui fazer o corpo de delito, fiz, aí eu dei o último abraço pro meu irmão. Né, ali foi ver meu irmão ali chorando, né? Falando com meu pai. Toma um pouquinho de água. E falando assim, pai,
Não teve jeito, o Juan desceu. Eu não sei qual é a fisionomia do meu pai. Qual era a fisionomia do meu pai, porque, graças a Deus, eu não vi. Minha mãe não conseguia ir na delegacia me ver, Natália. Sabe? Porque ela falou que ela não ia aguentar. Foi tudo muito rápido. Até meu irmão, quando avisou a Renata, minha esposa, ele falou assim, Renata, o Juan foi preso, tá bom? Ela, oi? E ele desligou o telefone. Aí ela, pai, o irmão do Juan, o Renan, me ligou aqui agora falando que ele foi preso. Aí o pai dela, acho que o Renan tá ficando maluco. Ela ligou para um casal de amigos que moravam perto da delegacia. E ela foi lá ver, né? Ela até é jornalista, muito gente fina ela, Tati, né? Tati e o Léo, pessoas que foram pessoas assim de Deus assim também na nossa caminhada, né? Tanto de namoro, de noivado, de casamento, pelo deserto que a gente passou e é até hoje, né? Eles moram não em Angra, moram em Cabo Frio, mas são pessoas de Deus assim para nossas vidas. E ela foi lá, quando chegou lá tava meu pai, tava minha mãe, minha família, né? Aí foram lá buscar a Renata, né? Passei esse processo lá na delegacia e eu fui pro Rio. Quando Desci. chegou no Rio, mesmo que caiu a sua ficha. Isso. Aí quando eu vi lá todo mundo, é o trâmite normal, né? É o trâmite. Você tem que fazer, você tem que preencher os dados, né? Tem que tirar foto, né? Você tem que cortar o cabelo. É uma coisa normal. Não é massacrante, né? Ah, porque rasparam minha cabeça. Não, isso é uma coisa normal. Sabia que eu vou ter que chegar lá, vai raspar minha cabeça, cortar meu cabelo, como se eu tivesse cortado aqui. Tinha algumas vezes, nessa guerra, nesse confronto, eu queria enxergar algumas coisas como naturalidade da vida. Ah, é só um corte de cabelo. Entendeu? Então, assim, vi, aí você faz o cadastro, né? Me colocaram dentro de uma cela normal, uma cela neutra. E fiquei lá, todo mundo bem unido, entendeu? O pessoal entenderam, né? Que, o pessoal entende ali que todo mundo está no mesmo barco, na mesma condição. E aí eu fiquei alguns dias. Você ficou num lugar onde tinha pessoas acusadas também pelo... Mesma coisa. Pessoas assim também e com outros tipos de crime. Né? Só que as pessoas sabiam que existem pessoas que sabem que quando elas vão presas, vão detidas, elas sabem que está todo mundo no mesmo barco, independente do crime, entendeu, Natália? E aí eu fui pro Rio, fiquei em Bangu alguns dias e ali eu fui para Niterói. Fiquei em uma unidade prisional lá, né? Sumariano, né? Para esperar, se não me engano, uma preventiva ou provisória, não me recordo o nome, fala. Né? Fiquei um tempo lá esperando a sair uma resposta de um HC e depois eu tive a primeira visita. Então, assim, para mim foi um choque muito grande ver meu pai naquela situação. Não era por mim, sabe? E ver que meu pai não estava vivendo a vida dele e meu pai estava moído. Meu pai estava estragado, sabe? Meu pai não estava dormindo, meu pai, sabe? Sem saber o que estava acontecendo, como que eu estava, sabe? Então, assim, graças a Deus, ele foi colocando pessoas no meu caminho que me ajudaram. O que eu entendo com isso? Quando Deus permite que você vai para um deserto, Ele não vai para você passar sozinho, né? Ele também não tira você de dentro do deserto, mas Ele te ajuda a passar por ele. Sempre prepara pessoas, né? Pra te Entende? ajudar. Então, assim, existiam pessoas lá da igreja de Deus, né? Que a família vinha, né? E a pessoa falou assim, poxa, cara, minha esposa veio me ver hoje, escreve um bilhete pro seu pai, que eu dou na mão dela, né? E ela dá um jeito de passar pro seu pai lá fora, né? Eu pegava um bilhete, anotava, escrevia uma carta, aí ela ia lá e colocava no correio. Pai, fica tranquilo, eu tô bem. Eu não sabia que era consequência do pecado, eu achava que era Deus querendo me transformar. Porque existem duas etapas no que eu vivi, né? A primeira etapa foi a etapa da consequência, a segunda etapa foi a etapa da restauração na minha vida, né? De eu entender o propósito de Deus, de eu buscar me alimentar para quando eu sair eu poder cumprir o chamado dele, né? Que ele tem sobre a minha vida, o propósito dele. Então, assim, eu vi meu pai pela primeira vez, né? Meu pai estava lá, vi meu pai pela segunda vez.
E ali eu tive uma profecia. O irmão viu meu pai chorando muito, né? E ele veio me dar um abraço. Ele falou assim te diz o Senhor, que o teu deserto, em breve ele está cessando. Deus está quebrando o teu deserto hoje, irmão. Quando você menos esperar, ele vai acabar. Isso eu tinha 1 mês, eu fiquei 4 anos. Fiquei esperando essa profecia aí cumprir, né? Meu Deus do céu. Só que como um ano para Deus pode ser 1000 e 1000 pode ser 1, né? Uhum. Então eu vou acreditar nessa palavra, nesse mistério aí. Aí fui transferido para um outro presídio, de Niterói, Sumariano. Aí ali eu conheci outras pessoas, né? Bem mais pessoas, muito mais pessoas, onde realmente eu tive um convívio por 2 anos. Algumas foram sendo sentenciadas, liberdade, foram indo embora, foram para outra unidade prisional, né? E ali perdemos o contato, né? Mas agora que eu saí, que a gente voltou a ter um contato novamente, que muitos já estão na rua. Uhum. Porém, assim, eu comecei a ter um convívio lá dentro com as pessoas, né? As pessoas me conhecerem, as pessoas me tratavam muito bem lá também, tanto por parte dos meus colegas de cárcere, né? Uhum. Quanto por parte da unidade prisional. Eu louvo a Deus pela vida de cada um ali que me ajudou. E quando eu cheguei ali, eu cheguei chorando muito. E logo eu encontrei um pastor de 26 anos, pastor Silas. Aquele cara é homem de Deus, profeta. Um profeta na terra é aquele cara. Ele tá chorando, e ele falou assim, fica tranquilo, cara. Quer passar? Fica tranquilo. Quando eu entrei na cela, criamos um pouco de amizade, e ele falou, cara, você é a resposta de Deus para as minhas orações. Eu estava orando a Deus para que ele pudesse enviar uma pessoa ou pessoas que falassem a mesma língua do que a minha. Quase que eu esganei ele, né? Nossa. Quase que eu falei assim, por que você orou, rapaz? Tá com poder mesmo, hein? Oxa, que oração, hein? Então, assim, ele orou, né? E Deus não une pessoas, Deus ele une propósitos. Uhum. E eu cheguei lá, né? E ali eu tive a minha vida com Deus, né? De uma busca. Foi ali que você conheceu de fato Deus? Quem era Deus? Ali eu comecei a conhecer, né? Porque eu comecei a viver, sentir e ver coisas que eu já tive a oportunidade de ver e não vi pela vida que eu estava levando, né? Milagres, sabe? Tinha um pastor lá chamado pastor Adonias. Ele tinha problema no pescoço, né? Ele andava corcunda e não virava nem para a direita nem para a esquerda. Ele era o cara assim, Natália, se ele te desse um abraço e falasse assim, ô Juan, eu vou te dar um abraço e você vai embora amanhã, você crê? E a pessoa falava assim, poxa pastor, eu fui sentenciado a 10 anos. E aí ele falou, se você não acredita, vai acontecer do mesmo jeito. Ele dava um abraço no cara, o cara ia embora no dia seguinte. Nossa. Era um cara que não sabia ler nem escrever. Toda vez que ele orava pela madrugada, ele orava pela madrugada com um caderno na mão e uma caneta. E toda vez que ele terminava de orar, que ele orava pela vida de uma pessoa, Deus dava um desenho para ele. Ele não sabia ler nem escrever, ele desenhava, ele acordava no dia seguinte, oi pastor, eu tenho um negócio para você, rapaz, estava orando aqui pela tua vida, segura esse manto aí. Aí quando o desenho chegava na minha mão, era tudo que eu estava vivendo. Né? Esse pastor Adonias, ele foi condenado a 46 anos de prisão, e ele chegou pro oficial que foi assinar a carta dele, né, de sentença, foi entregar, ele até falou pro oficial assim, quantos anos eu peguei? Ele falou 46. Aí ele falou, tá errado. Cara, não tá errado, tá na folha, 46 anos. Aí ele falou assim, daqui a 1 mês o senhor vai voltar aqui. Depois desse 1 mês, o oficial voltou lá para entregar. A carta de sentença tinha caído a 0. De 46 anos, ela caiu a 0. Nossa. E ele foi embora. Então, assim, eu vi pessoas que tinham condenações muito grandes indo embora sem, assim, você vê esse mão de Deus agindo na vida daquelas pessoas. Pessoas que chegavam lá, um caco, sabe? Você vê pessoas transformadas assim, Natália, de uma tal forma, onde você vê a pessoa no primeiro dia que ela chega, você vê ela 2, 3 meses depois e fala assim, caramba, essa pessoa parece que não é a mesma. Sabe? Então, assim, de você ver as pessoas recebendo algo da parte de Deus, você vê o inimigo se levantando, sabe? Você vê, assim, as coisas acontecendo de uma tal forma, onde você começa a entender, caramba, esse era o âmbito, né,
âmbito não seria a palavra certa, não sei, mas âmbito espiritual, né? Que Deus ele queria que eu tivesse, né? Que eu conhecesse um pouco mais, porque eu falava que eu amava Jesus. Jesus, eu te amo, eu te amo. Mas como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Eu não conhecia Jesus de verdade, o que ele era capaz de fazer. Então, assim, calma aí, primeiro para eu falar que eu amo Jesus, eu tenho que conhecê-lo. E as coisas começaram a caminhar. Aí ali eu perdi um tio. Significava muito para mim, meu tio Roterdã, né? E fiquei muito triste. Ali me abalou muito, porque eu fui nascido e criado com ele. Ali eu continuei, né? Continuei minha guerra. Ali eu fui líder de uma célula. Você falou que você já chegou a ser consagrado lá dentro. Eu fui consagrado obreiro, né? De começo. Depois eu fui evangelista pela FATEM, né? A FATEM, ela é uma escola de... Ela dá curso de teologia básico, né? Para os internos, para os detentos, né? Para aqueles que estão lá e querem algo com Deus. Você chegou a fazer teologia? Fiz lá um teologia básico. Eu tenho meu diploma, eu fui consagrado evangelista por eles, né? Eu vivi algo muito bom com Deus ali, onde foi me dado responsabilidade de uma liderança, né? Para quê? Para uma maturidade espiritual, para uma maturidade pessoal, né? Porque eu ia sair para governar a minha casa, entendeu? Eu já ia sair dali casado, a Renata já estava indo me ver. A Renata ficou alguns meses sem me ver porque ficou naquele impasse de sair, de não sair. Não, Juan vai sair, não, Juan não vai sair. E provavelmente essa semana ele sai, não sai. Eu falei, preciso te ver e tal. Ela fez carteirinha, demorou muito para a carteirinha para sair. Porém, ela foi lá me ver, começou a me ver junto com meus pais. Vocês casaram lá dentro? Isso daí. A gente se casou, meu pai ser meu representante de fora, né? E ele assinou por mim aqui, ela assinou, e quando eu saí, eu já saí direto para nossa casa. Então, assim, meu pai primeiro, indo me ver e tal. Eu lembro até um dia, né? Eu falo que, assim, falo de família, Natália. A gente a gente só consegue enxergar do que os nossos pais são capazes de fazer pela gente quando a gente passa por um deserto igual eu passei, né? Ver meu pai, ele de moleta com bolsa pesada, indo para Niterói para me ver. Aí, tipo assim, eu ia de carro, gastava R$500, R$600 para me ver toda semana. É pai. Entende? O pai quer ver o filho, sabe? Então, assim, tinha semana que não dava para ir de carro porque não tinha ninguém para dirigir. Meu pai não dirige, meu pai é de baldeação. O pai pegava um ônibus para Jacareí para Itaguaí para Niterói, para ir para casa de uma prima da minha mãe, a Márcia. Também foi uma chave fundamental. Que Deus abençoe a vida dela. Cedeu muita casa dela para minha mãe ficar lá, o meu pai. Minha mãe operou, não sabia. Né? Nem lembro o que minha mãe operou. Mas ela ficou no hospital. Aí deu esse negócio das Olimpíadas. A carteirinha demorou a sair por causa disso. E também me enrolaram um pouquinho por causa da cirurgia da minha mãe. Para não ficar preocupado. Um belo dia, meu pai, sua mãe quer te ver, não tá aguentando não. E nisso, meu pai já tinha criado um laço muito grande com as pessoas lá fora, que ia visitar os seus entes queridos. Eu já tive em um presídio e isso realmente acontece, né? As pessoas se unem, né? É isso daí. Um apoiando o outro. Isso é muito legal, né? É isso daí, Natália. Tipo assim, tanto lá dentro como lá fora. Todo mundo abraça todo mundo, sabe? Todo mundo ajuda todo mundo. Se você chegar lá sem uma roupa, a pessoa fala assim, tá sem que? Só tá com bermuda? Tá com uma camisa? Não, tamo aí, vai lá tomar um banho. Tem gente que... Eu já fiz isso, não é pra me vangloriar, não. É porque se eu tinha condição, ou melhor dizendo, se Deus dava condição do meu pai me abençoar, eu poderia abençoar alguém. De eu cortar meu sabonete no meio para ajudar, porque é uma pessoa que não tinha, né? Às vezes chegava de madrugada, não tinha como pegar lá na secretaria, né, do presídio. Então, assim, a gente ajudava. Né? O que vinha para mim, dividia. Então, assim, tinha essa união. Então, meu pai, ele pegava esses ônibus todos aí com bolsa pesada para me ver. Teve um dia, por uma eventualidade, quando eu cheguei, vi meu pai desse tamanho. Meu pai era... Na época, meu pai tava magro, mas meu pai sempre foi meio larguinho. Um bata de um brutamonte, uns 4 quilos de mão, chorando igual criança. A comida dele caiu no chão, Natália. A comida que ele trouxe para mim, pra gente poder comer, né? E ele chorando, e o que sobrou foi um pouquinho de purê, um pouquinho de carne. Porque estava gelado. Então, assim, por ter caído no chão, ali durou, estava colado no pote. Ficou durinho. Ali
comemos ali, eu falei, pai, não chora não, eu só quero a tua visita, não estou preocupado com comida. Não estava preocupado com isso, né? Ele já estava lutando, já estava passando por momentos muito difíceis aqui fora, eu falei, não, esquenta a cabeça com isso. E ali eu fui ficando, Natália, eu fui ficando, né? Como eu disse, eu fui líder de cela, né? Lá pastoreando algumas celas, ajudando na limpeza da galeria, fazendo algumas coisas que precisavam ser feitas, né? Para um bom andamento da obra, né? Para ter um bom andamento de todos ali, todos ser bem cuidados, né? Porque você cuidar de pessoas é algo muito, muito difícil, né? E algo de muita responsabilidade, você lidar com as pessoas, né? Até porque você passa por um problema muito grande, aí você não está se aguentando ali pelo problema que você está passando, e a pessoa vem falar para ela que ela está passando por um problema, e você, por ser líder de uma cela, por ser um pastor de cela, você ter que esquecer o teu problema. Estender graça em prol do outro. É isso aí, você estender teu braço, as tuas mãos, e você esquecer o teu problema, né? E ali eu ouvi uma palavra do apóstolo Robert, um conhecido também da FATEM, né? Que é o que dava o curso. Ele falou assim, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas coisas. E eu tomei isso para mim, né? E ali Deus começou a mover. Muitas pessoas falando, cara, você vai ser condenado. Porque quando você passa muito tempo, é muito difícil por um crime desse você ser absolvido. As coisas foram passando, né? Chegou o tempo de eu ver minha mãe. Vi minha mãe. Você foi solto? Não. Lá no presídio mesmo? Meu pai, semana que vem sua mãe tá aí. Minha mãe chegou. Né? Aí tem a particularidade, os amigos, as pessoas. Meu pai, uma semana antes, falou, vou trazer minha esposa. Minha esposa quer ver o filho dela, irmão, meu filho. E tá ali minha mãe sendo abraçada pelas mães dos meus amigos, pelas esposas, pelas irmãs. Foi tranquilo e tal. E quando eu entrei, dei de cara com a minha mãe. Depois de 5 meses. Aquilo ali foi algo... Aquilo ali parece que fatiou meu coração em vários pedaços. Minha mãe chorando muito e eu comecei a brincar, né? Para ela amenizar e... Descontrair. Eu até brincar com ela, velha. Vai, não, vai chorar não, né, velho? Pô, pelo amor de Deus. Não, vem cá. Falei, pô, que alegria te ver, pô. Isso aí tá inteirona, hein, velho? Passou um make, um negócio. Pra poder dar uma alegria pra ela. Meu pai tava lá, muito preocupado, achando que eu ia passar mal. Mas assim, foi um momento. Ali foi mais uma parte do tratamento de Deus. Eu passei por isso daí, né? Também lá teve, querendo ou não, tinha superlotação, né, Natália? Não é novidade para ninguém. A gente consegue entender. A gente vê isso todo dia na televisão, nos jornais, né, nas reportagens. Existia uma superlotação, porque não tem jeito. Às vezes sai 3, entra 10, entendeu? É complicado. Então, Você já chegou... Já aconteceu algum caso de rebelião? Então, o que acontece? Já teve, Natália. Já teve, né? Então, assim, são coisas que a gente fica preocupado. Só que nós, por estarmos numa galeria evangélica, as coisas eram bem diferentes. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, porque, claro, que tinha todo o procedimento que tinha numa galeria ímpia, tinha também na evangélica, né? Porque, querendo ou não, independente de igreja, lá é um presídio, é uma cadeia, né? Mas a igreja ali foi muito bem tratada, né? E graças a Deus, Deus, na verdade, graças a Ele, né? Ele ali cuidando da gente, cuidando de nós. Aí eu fui para audiência, Natália. Chegando lá, eu orando muito, pedindo muito a Deus. Tava meio assim, um pouco de medo, acho que não seria a resposta certa, né? Mas um medo, na verdade, que ele ia estar com todo tipo de pessoas, né? Que eu não sei qual seria a reação delas ali, né? E existiam pessoas que eu sou muito conhecido na cidade, que quando me viram no fórum não acreditaram, o que você está fazendo aí, cara? O que aconteceu? Né? E ali eu tive minha audiência, tive minha oportunidade de falar, né? Como eu te disse, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Eu trabalhei em diversos lugares, tive diversas oportunidades. E
graças a Deus, eu nunca tive um problema como esse, né? Igual eu trabalhei com pessoas que tinham filhas pequenas, já tive relacionamentos do tipo, né, com pessoas que tinham filhas pequenas, e graças a Deus eu nunca tive algo do tipo, né, uma queixa em relação a isso. Em relação, na verdade, a nada. Nada. O que era meu, o que é das pessoas é das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, muito íntegra em relação a isso. Muito reto. Então, assim, eu tive a minha oportunidade. Então, por eu trabalhar nos lugares, eu fui muito conhecido. As pessoas não acreditavam. Eu tive minha oportunidade, tive minha audiência. Depois eu voltei para lá, né? Voltei para essa presídio sumariano. Passou um tempinho, fui fazer um exame de DNA pedido pela justiça. Eu fiz, né? Graças a Deus, né? Eu já estava convicto daquilo que eu estava indo fazer. E mais do que eu, Deus, né? E graças a Deus, minha família. Fiz o exame, não deu nada, né? E aí eu fui condenado. Fui condenado a 8 anos no regime semiaberto. E eu falei, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Né? Passado-se um tempo, caiu a minha transferência para um presídio de Bangu, né? Quando você está no sumariano, se é sentenciado, você tem que ir para a unidade, né, da sentença. Ou fechada, será fechada. Se for semiaberto, será semiaberto. Nossa, tudo, aí começa tudo de novo, adaptação. Se for aberto, é aberto. Se for rua, você vai embora de Alvará. Aí começa a adaptação. De você conhecer novas pessoas, de você conhecer pessoas que já foram na tua frente para esse presídio. Caramba, aí as pessoas vêm, não, vem cá, cara, eu vou te ajudar. O que você trouxe? Eu falei, pô, não trouxe muita coisa não, porque ficar carregando peso. Não, toma aqui, isso aqui, toma aqui. Tá precisando de alguma coisa? Vamos lá na cantina, vou comprar um biscoito para você, um negócio. Então sempre teve isso. Uma das minhas maiores amizades eu construí dentro do cárcere. Entende? Pastores verdadeiros. Teve um pastor que orou pela minha vida, né? Pastor Amarildo, gente finíssima ele. Aquele lá, meu irmãozão, de graça. Ele orando pela minha vida, a gente chorando junto, e ele me abraçou e falou assim, Deus, se for da tua vontade eu sair na frente do Juan, teu filho, eu concedo a minha vez para ele. Passaram-se 2 semanas, a cadeia dele aumentou 2 anos. Porque Deus atentou os ouvidos pela oração dele. Eu saí, passou um tempo, ele saiu. Entende? Então, assim, tudo, eu vi a mão de Deus, sabe? Tanto naquilo que eu achava que, as pessoas achavam que não era, que isso aí era do inimigo, e quanto as pessoas achavam que era de Deus. Eu comecei a enxergar os mínimos detalhes. E Deus, ele é um Deus de detalhes. Amém. E quando foi, assim, a sua libertação? Que você saiu mesmo? Aí assim, eu fui para esse presídio, né, um campão aberto, né, um semiaberto, né, com um quadra, campo de futebol, com templos, né, eu tive ali lá tem igreja, né, igreja com altar, com instrumentos, né, com violão, bateria, com baixo, né, com microfones, e ali eu tive a oportunidade de estar amadurecendo um pouco mais daquilo que o Espírito Santo derramou sobre a minha vida. Eu tive a oportunidade de estar ministrando louvor, tive a oportunidade de ser secretário da igreja, né, e ali pessoas sendo impactadas, né, de chegar dentro de uma semiaberta e ter 200 homens dentro de um culto. Nossa. Entendeu? Pessoas ali chorando e recebendo algo da parte de Deus. Né, ali eu fui amadurecendo tudo que o Espírito Santo já tinha colocado na minha vida antes de eu entrar pro cárcere. Né, eu fui aprendendo, escola bíblica dominical, leitura da palavra, oração, propósito. Eu ali caminhando, era difícil, né? Via algumas coisas que não me agradavam, mas, porém, eu entendia que eu tinha que permanecer. Eu sou minha rocha, minha fortaleza, um Deus em quem eu posso confiar, né? Então ali eu tive minha primeira revisão criminal, foi pedido uma revisão criminal, né? E ali eu não saí no momento, mas se levantou um relator para me ajudar, graças a Deus. Ele pediu para que pudesse ser revisto o processo, né? Que se fosse aquilo que minha advogada estivesse falando, isso era uma coisa muito séria, que o futuro de um jovem de 26 anos, 27 anos poderia estar acabando ali, né? Minha advogada foi a irmã Ana Cláudia, né? Esposa do Kleber, muita gente fina também, ela me ajudou muito, né? Em todos os requisitos, todos os pontos ali, tanto como mulher de Deus, né? Nas suas orações, né? E tanto na área profissional, né? De estar ali firme e forte, com o joelho dobrado, né? Intercedendo pela minha vida, tanto no espiritual, tanto no profissional, junto com o irmão Jorge, né? O Jorge Valim,
que foi uma pessoa específica também, né? Intercedeu muito pela minha vida. Eu estava na delegacia, ele estava lá todo dia. Eu conheço, é realmente Jorge, muito querido. Aquela família é 10 demais. Então, assim, o irmão Jorge mandava livro para mim, ele mandava palavra, ele ia lá em casa, né? E até no dia quando eu saí de Angra e fui para o Rio, né, para Bangu, eu entrei no caminhão, assim, na van da Civil para poder ir para Bangu. Quando eu entrei, assim, algemado, né, que ele estava indo me ver, ele com a bolsinha dele, correndo. Aí ele, Juan, meu filho, Juan, Deus ele vai estar contigo onde quer que você esteja. Aí eu, algemado, agradecendo ele. A gente vê a fidelidade de Deus, né? Não importa onde esteja, Deus ele sempre cuida de nós. É verdade, Natália. Não importa. Natália, o cuidado de Deus foi excepcional. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Deus pelo que eu vivi e passei. Né? Eu via Deus nas pessoas. Chegou uma época que eu estava orando pela madrugada e Deus me arrebatou do meu corpo, Ele me tirou. Ele me levou lá no quarto do Jorge Valim, lá na casa do Jorge Valim. Eu estava orando de joelho e quando eu estava orando, o Espírito Santo veio assim, me tirou e me colocou na casa do Jorge Valim, o Jorge Valim no quarto dele intercedendo pela minha vida de joelho. Nossa. Sabe? Então, assim, não tem coisas, não só ele, como a irmã Rita lá da igreja da minha mãe, sabe? Eu tive um sonho que eu vi ela intercedendo pela minha vida, sabe? Então, assim, eu via o cuidado de Deus em todas as áreas, todos os sentidos. Eu via o cuidado de Deus, às vezes, quando eu ia me alimentar, quando eu ia dormir, quando eu ia tomar banho, sabe? E ali eu, naquele semiaberto, né, via o cuidado de Deus nas nossas vidas através das pessoas. Às vezes as pessoas falavam assim, Natália, passavam pelo lado de fora do presídio, falavam que ali estava a sociedade. Não. Ali existem pessoas que precisam de uma oportunidade. Realmente existem pessoas que cometeram, sim, né, mas que querem uma oportunidade. Mas também existem pessoas que não cometeram. Também. Entende? Também. Só que estão ali por casos, talvez hora errada, momento errado, com pessoas erradas. Escolhas erradas, amizades erradas, sabe? Então, assim, eu via o cuidado de Deus através dos ministérios, sabe? A Igreja Batista não fazer projeto social, a Igreja Universal, nossa, um projeto social excelente. Ministério Rema, Deus é Amor, a Assembleia de Deus Madureira, congregacional, sabe? Os ministérios assim, sabe? Muito bem certinho, sabe? Documentado, indo lá, sabe? Para poder ir lá, documentado, tudo certinho, pela SEAP. Então, assim, eles iam lá, faziam o projeto social, a gente recebia, assim, muito de Deus através da vida dos irmãos e eles saíam impactados de lá. Visitas, né, também, no dia da visita, ia lá entregar algo pra gente e saía impactados de lá, né? Então, assim, eu vivi algo de Deus na minha vida, sabe, muito grandioso. Dali eu fui para um outro presídio, aí começa porque estava muito cheio, né, lá, e fui para um outro presídio, e ali mais uma vez o tratamento de Deus, né, tendo intimidade com mais pessoas que eu não tinha lá onde eu estava, e conheci pessoas novas, lá também tinha templo, com violão, com guitarra, ali eu comecei a ser líder do Ministério de Louvor, né, comecei também a ser líder de uma cela, né, eu fui segundo pastor de cela, eu era da célula do pastor presidente, lá era de um dogma da Assembleia, né? Denominação da Assembleia, a doutrina é a mesma, é a Bíblia, né? Mas lá a Assembleia. Então, assim, eu fui líder de célula lá também, né? Pastor de célula. Então, graças a Deus, eu pude ajudar muitas pessoas ali, Natália, sabe? Que bom. Então, assim, mas era muito difícil, porque eu via acontecendo na vida das pessoas, não via acontecendo na minha. Um belo dia eu até falei com ela que se não acontecesse na minha vida, eu ia largar o Evangelho de Cristo. Entende? Eu falei, não está acontecendo na minha vida. Desespero, né? Desespero, porque você não vê acontecendo. Entendeu? Então, assim, eu naquela luta, eu estava rastejando. E eu estava assim, Senhor, às vezes eu falava, mas eu falei, eu vou rastejando para o céu, mas eu não vou inteiro para o inferno. Eu quero continuar e dando palavra. Aí, às vezes, vinha o rapaz que perdeu a esposa, sabe? Vinha falar comigo, chorar no meu ombro. Eu falava assim, caramba, perdi o pai e a mãe. Eu falo, o que eu tô passando não é nada. Verdade. Não é nada que eu tô passando. Aí começou minha mãe internada no CTI, né? Minha mãe internada no CTI, né? Ficou um tempo no CTI. Eu nem sabia, fui saber depois.
Renata com crise de ansiedade, umas dores. Passado-se um tempo, chegou um rapaz e falou assim, cara, o rapaz que trabalhava lá falou assim, pediram tua pauta de enfermaria. E você, com certeza, vai de transferência. Para onde? Você vai para um presídio onde está o VPL. Visita periódica lá, fica 7 dias na rua e volta para lá. E ali aconteceu. Realmente aconteceu. Eu fui para esse presídio, né? Tipo assim, o Natal era dia 24, terça-feira, 2019 para 2020. E se não fosse de transferência na sexta-feira, sábado, domingo, se eu não fosse no dia 21, na sexta-feira, eu não ia passar o Natal em casa. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, né, de ir para lá e eu pegar meu ofício para sair. E para mim foi um choque muito grande, Natália. Sabe, muito grande, porque foi 4 anos detido e você não vê a rua assim, sabe? Meu irmão começou a me visitar também, meu irmão ficou 2 anos e alguns quebrados sem me visitar. Depois de um certo tempo ele foi me ver, sabe? No finalzinho assim, de eu quase ir pra rua, meu irmão foi me ver. Foi algo muito impactante também, porque meu irmão chorava muito, sabe? Meu irmão não entendia o porquê, não encaixava isso na cabeça e no coração do meu irmão. E aí, é uma pessoa que eu amo muito, sabe? Me fez muita falta. Uma voz dele, sabe? Um conselho, um abraço do meu irmão, né? E eu ver ele ali na rua, Renata só entrava lá porque ela só podia entrar de calça e camisa, né? E chinelo de dedo. Eu ver a minha esposa com vestidão, toda maquiadona, toda arrumada, um brinco, um negócio. Lá não pode entrar com adorno, né? E ver meu irmão, eu conheci minha cunhada pela primeira vez, né? Vi lá a Jaque, né? Mulher de Deus também, que tá aí com meu irmão. Abençoou muito a vida do meu irmão, né? Meu irmão, a dela também, cresceram muito. E eu ver isso, sabe? Eu poder contemplar isso, ver a rua, tudo novo, sabe? Eu ver tudo novo. Mudança, né? Tudo diferente. Sabe? A primeira coisa que eu ia fazer é pegar o telefone e falar com a minha família. Ouvir, pai, ô meu filhão, mãe, ô meu filho, eu vou começar a chorar. Então assim, aí eu comecei. Passei 7 dias na rua, só que esses 7 dias, Deus ele tinha me dado a oportunidade, não só para usufruir, né, mas para poder trazer uma palavra para um irmão que estava passando por uma dificuldade muito grande, né, a ponto de querer tirar a sua própria vida. E com isso Deus ele já queria me mostrar qual era o meu propósito aqui fora, né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de uma palavra para ele. Hoje ele está muito ótimo, está muito bem, né? Está ótimo, graças a Deus. E começou eu conhecer ali, fiquei muito espantado quando eu vi o Piratas. As pessoas quando me viam na rua não acreditavam. Eu encontrei um irmão da igreja que me deu 10 abraços dentro da rede. Sabe? Então assim, não acredito. As pessoas tiravam o óculos e falavam assim, Juan, aí sou eu mesmo. Nossa. Sabe? Foi tudo isso, Natália. Eu comecei a falar com as pessoas que saíram na minha frente, vieram embora. Eu tive um amigo também, que ele passou pela mesma situação do que a minha, né? Ficou 10 anos encarcerado, né? As próprias filhas falaram, né? Pelo que a mãe pediu, né? Pelo um ciúme e tal. Né? Elas falaram, ele tomou uma condenação e depois de ser condenado ali, passaram 5 anos, elas caíram-se em si, viram que o que elas fizeram foi errado. Se arrependeram, né? E voltaram e falaram toda a verdade. Demorou mais 5 anos uma revisão criminal, né, que pediram, e ali ele foi absolvido. Patrick, guitarrista, ele foi, no meu ministério, assim, como música, né, como músico, ele foi uma pessoa chave para mim. Nossa. Um guitarrista então, já tocou com diversos, né, cantores famosos, né, pessoas de Deus. Patrick Calazans, ele vai ver esse testemunho aí, eu tenho certeza, né, e vai ver o que eu tô falando bem de você, Patrick. Isso aí. Você é um homem abençoado, cara, eu te amo do fundo do meu coração, você foi peça fundamental no meu ministério, né, do que eu sou hoje, ministerialmente falando também. E voltei. Natália, uma das maiores dores da minha vida,
eu entender que eu tinha que voltar com as minhas próprias pernas. Nossa. Entendeu? Eu ter que voltar ali, sabendo que eu poderia ficar, mas eu ia ficar foragido, né? E domingo, na segunda de manhã, eu acordei, nós acordamos. Mas que existe muito também um processo de Deus, né? Para ver se realmente você tá mesmo liberto mesmo, você tá mesmo assim, quebrantado. E Até assim, Deus ele me deu a oportunidade, Natália, desses 7 dias, para como eu ia viver na rua. sim. O que eu ia fazer, porque eu já cheguei a dormir em papelão. E você tinha uma escolha ali. Você Isso. poderia ter escolhido se mandar, fugir. Não, Eu já cheguei, tipo assim, ele queria me dar a oportunidade de como que eu ia viver na rua. Uhum. Porque eu já cheguei a dormir em papelão. Era banho de água gelada, não era banho de água quente. Uhum. Entendeu? A comida às vezes não vinha muito boa, não era algo agradável. Mas eu tinha que comer. Né? Que talvez era algo assim. Gente, se eu comer uma carne no almoço e fosse repetir ela na janta, poxa, comer essa carne de novo. Uhum. Então assim, hoje... Te aprende muita coisa. Aí quando eu né? tava lá, eu falei assim, poxa, queria pelo menos um ovinho frito de casa. Já era o suficiente na manteiga. Entendeu? Já era o suficiente, né? Entendeu? Um suquinho tangue, né? Que não dava valor, hoje a gente dá um valor. Ou um arrozinho com feijão mesmo, né? É, a gente dava valor em relação a isso. Sabe, um banho quente, Uhum. sabe, que a gente não dava valor, nossa família, a gente dava valor, né? Pelo que a gente não dava antes. Não dava valor meus pais, não dava valor. Então assim, hoje, graças a Deus, eu enxergo com olhos diferentes. Uhum. E assim, eu ter acordado naquela segunda, entendendo que eu ia ter que voltar, isso aquilo ali pra mim, E você chegou a voltar? eu tive que voltar. Voltei dia 30 de dezembro. Natália, que dor. Nossa. Natália, que dor. Nossa. Daí a gente se abraçava, senta aqui, amor. A gente abraçava ali bem. E do nada, a gente começava a chorar. Começava a chorar, chorar, chorar. E assim, eu almocei com meus pais, né? Me despedi do meu sogro. Vi minha sogra. Minha sogra, quando me viu, ela não acreditou. Né? Minha sogra, quando me viu ali no Natal. E eu almocei com meus pais. Meu irmão foi me levar com minha cunhada lá. A gente lanchou, o lanche não estava descendo. Parecia que eu estava com mais de R$1 agarrado na garganta. Nossa. Nós fomos no shopping, ali em Campo Grande. Ali eu comecei a tirar as coisas que o irmão tinha me dado. Né, meu relógio ali e tal. Tinha tirado minha aliança, minhas coisas. E aí começamos a chorar. Começamos a chorar, eu e Renato. A gente foi caminhando até o presídio. E ali começou, né, a minha maior dor. Tem que largar minha família, entendeu? Novamente. É uma coisa que me marca. É uma coisa que vai ficar marcada pro resto da minha vida. E eu não vou apagar isso. Entendeu? Eu não vou conseguir apagar isso. E ver meu irmão chorando, né? Minha esposa, minha cunhada, sabe? Sabe? Ouvi falar assim, vai passar. E eu entrar e fiquei 2 dias muito mal. Muito mal, muito mal. Mas a rotina volta. A gente continua tendo que profetizar, a gente continua tendo que louvar e adorar. Eu passei os 4 anos praticamente A esperança lá não dentro. pode morrer. Isso. Tem que continuar. Eu passei os 4 anos assim, Natália, adorando o Senhor, de verdade. Então, onde nada me abalava, onde nada tirava minha atenção de Deus. Sabe, de estar ali ministrando, de estar ali profetizando, de estar ali louvando, de engrandecendo o nome do Senhor. Uhum. Sabe? E aí, as datas comemorativas era o que mais me magoava. Natal, sabe? Não ter minha família por perto. Já passei um Natal lá com uma dor de dente que se eu tivesse um martelo na mão, eu arrancava meu dente. Entendeu? De estar lá dentro da cela, o calor, assim, Natália, Bangu é 40 graus, mas a sensação térmica é 50. Nossa. De você ver a parede escorrer água, sabe? De você... É uma realidade de... Às vezes é rato andando do seu lado, sabe? Um mosquito andando do seu lado. Às vezes acontece aqui fora, Natália. Água. Às vezes a água fica muito precária, sabe? Que é muita gente usando. É você ver muitas pessoas enfermas, não tendo condição de cuidar. Uhum. A gente aqui fora já não tem. Imagina para as pessoas lá dentro. É difícil, sabe? É algo assim muito complicado. E eu me deparar com aquilo novamente, sabe? Ver mais uma vez ela me visitando, meu pai me visitando, a gente fazendo planos. A gente fez muito plano, mas que não conseguiu ser realizado no momento certo, no tempo certo. Uhum. Mas existem palavras foram sendo
liberadas sobre a minha vida. Deus, ele virou o jogo, né? As palavras começaram a ser liberadas. Por quê? Porque eu estava na consequência do pecado na primeira etapa, na segunda etapa foi Deus ele tratando e depositando, me enchendo, né? Derramando sobre a minha vida. Passei pela consequência, Deus foi me amassando, me quebrando. Fui para a olaria. E aí ele começou a me levantar, me moldar, me levantar. Porque Deus ele não coloca um vinho novo no odre velho. Né? Porque senão ele quebra, ele vaza. A intenção do vaso não é vazar, é transbordar. Quando eu vazo, eu desperdiço. Mas quando eu transbordo, eu derramo sobre a vida das pessoas que estão do meu lado. E foi isso que estava acontecendo. Eu estava liberando palavras, cuidando de pessoas lá dentro. Sabe, pessoas, graças a Deus, um presbítero, ele se batizou, ele se converteu, né, na verdade, por uma palavra minha, né, direcionada. Eu fui instrumento de Deus, né, e ele foi um dos maiores pregadores daquele lugar que eu já vi, né, pelo Evangelho. E aconteceu o carnaval. Março. Veio março, né, Páscoa. Ia ficar 7 dias na rua. Começou a pandemia. A gente ia sair na segunda, na sexta, as visitas foram cortadas. As visitas, não ia ter visita. Caramba, e agora? Aí não ia ter visita, não saímos. Todo mundo ficou muito triste, Natália, pelo fato de não conseguir sair. Quem ia sair e tal. Só que, se eu não me engano, pela LEP, Lei de Execuções Penais, fala que o benefício que é dado não pode ser tirado. E concederam pra gente 30 dias. Aquilo foi algo muito impactante, vou passar 30 dias na rua. Porque a gente não fazia noção do que estava acontecendo. E assim, né, o Rio estava todo fechado, o agente penitenciário até falou, gente, vocês não sabem como é que tá lá fora. Na hora que a gente foi sair, né, de VPL, né, mais uma vez, para ficar esses 30 dias na rua, ele falou, você não sabe como é que tá lá, vocês não sabem como tá lá fora, então assim, fiquem em casa, cuidem da família de vocês, e tal. E ali eu saí, né, peguei o ônibus ali, fui para Itaguaí, me pegaram em Itaguaí. E como que foi, assim, esses 30 dias aqui fora? Poxa, então, foi a minha vida, até um certo tempo, né, o irmã Natália, ela foi travada. Renato não trabalhava, eu também não, né, porque não tinha como trabalhar. Eu não poderia pegar um emprego porque sempre tinha uma data no mês seguinte para eu voltar. Eu já saí de lá sabendo que ia ter que voltar no mês seguinte. Mas sempre foi prorrogando. Teve um dia até que marcaram uma data, né? Entraram o pessoal de um outro presídio antes. E como estava sempre prorrogando, a gente achava que não ia entrar. Mas quando entrou um pessoal de um outro presídio antes, a gente entendeu que agora vai ter que voltar. Entrou um pessoal. Só que aí nos 48 do segundo tempo, eu ali mal, um pastor André me deu uma palavra, um conhecido de lá também, homem de Deus, falou, filho, não acabou ainda, Deus ele pode virar o quadro. Eu falei, pastor, filho, fica tranquilo, varão, existe Deus na terra. Quando ele falou isso, eu estava preparando para sair com o Renato, o pai dela, para me despedir dele, o jogo virou. Aí eu não tive que voltar e está sendo prorrogado até hoje, né, Natália? Está sendo prorrogado até hoje. Só que assim, partindo para o final, né, eu já falei muito, né, mas assim, algo que marca, eu tenho certeza que essa palavra, esse testemunho, né, vai marcar a sua vida, entendeu? E assim, eu estava em casa, né, esperando essa revisão criminal sair, nunca saía e pedi para fazer o pedido da tornozeleira eletrônica, né? E eu sempre mantinha aquilo, eu não cometi crime nenhum, não devo nada para ninguém. Se eu estiver aqui na praia eu vou, se eu estiver aqui, só que tem um limite que você não pode sair, né? Aí depois que a gente sabe, não pode sair. Então, porém assim, quando eu tinha acabado de conversar, jantar e fui me deitar para dormir, eu peguei aquele sono meio pesado assim, leve. Quando eu vi o telefone começou a tocar, 1h da manhã. E quando eu olhei, era a irmã Ana Cláudia me ligando, minha advogada, né? Quando ela me ligou assim, eu vi, eu falei, opa, salve minha tornozeleira eletrônica, eu não vou precisar voltar mais. Nisso, o pessoal do VPL prorrogado. Na verdade, está prorrogado até hoje. Né? Quem está saindo não está voltando, por conta da pandemia. Quando eu atendi o telefone, ela me ligou, aí perguntou para mim, me disse, Juan, até desculpa eu te ligar essa hora, mas era uma notícia que eu não podia deixar para dar amanhã. Ela falou, teve uma audiência da desembargadoria,
né, junto com os relatores. Foi online, né? E Você não sabia dessa não sabia, audiência? nem ela. Ela foi sabia. saber porque toda noite que ela chega do trabalho, ela vai olhar o processo de quem ela está trabalhando, né? É um momento que ela tem um tempo e tal, que ela vai pensar ali e tal. Ela trabalha muito, muito, muito. Então, assim, teve até de madrugada, às vezes ela ali online, fazendo as coisas. E ela foi olhando meu processo, sentindo um desejo no coração de olhar ali, né? Ela não sabia, teve audiência deles, né? E na primeira audiência da desembargadoria, foram 5 votos. 2 votaram contra, 2 não votaram, um votou a favor. Né? E esse que votou a favor pediu minha absolvição. Nossa. Né? Aí pediu A o visto, ligação que mudou a sua vida, pediu né? o visto do processo, né? Porque na primeira audiência da desembargadoria, todo o processo que ele pegava enganado. A gente estava falando de um processo de uma pessoa, ele estava com o processo de outra na mão. Só que o meu processo, ele pegou certo. Aí ele pediu o visto do processo, pediu a minha absolvição. Teve uma segunda audiência que foi essa, da revisão criminal. Foi quando ela me disse: acabou, você foi absolvido, você foi inocentado. Nossa. É algo assim que eu até quase perguntei pra vocês: tá de brincadeira comigo? Palhaçada dessa, uma hora dessa. Nossa. Aí eu falei: que estou acreditando? Eu não estou acreditando. E nesse não estou acreditando, a Renata: que foi, amor? Foi, amor, eu fui absolvido. E ela começou a chorar. Né? E eu entendo naquela passagem de Jeremias, Ebed-Meleque, quando Jeremias estava lá no poço, né? Ebed-Meleque foi lá falar com o rei, falou assim: ó, não tem comida para o povo. Jeremias está lá, aí que não vai ter para ele mesmo, não. Vamos lá, uns homens, pegam uns trapos de pano e tiram ele de lá. Ele foi o Ebed-Meleque da minha vida, entendeu? E ele foi usado para me tirar de lá, né? Ele foi instrumento de Deus para que eu pudesse sair de lá, né? Deus, ele só, não, você vai sair, filho, chegou a tua vez. Né? Igual o paralítico tanto de Betesda. Um ia lá, movimentava as águas e um saía curado. Para mim, não, eu tenho certeza que Jesus foi pessoalmente ali. Falou assim: ó, vamos lá, Ebed-Meleque. Mudou a puxa sua aí. história, né? E isso mudou minha história completamente. Hoje eu não devo nada para ninguém. É importante você frisar isso. Eu não devo nada para ninguém, não devo nada para o homem, não devo nada perante ao que eu respondi, né? Isso aí também não devo para ninguém. Deus sabe mais do que eu, minha família. Eu consegui provar isso no exame de DNA. Eu provei com quem eu estava no dia do delito, sabe? Eu provei onde eu estava, com quem eu estava. E assim, aí minha vida começou a andar. Porque o que acontece, Natália? Eu estava naquela de... Eu não queria assumir responsabilidade na igreja. Eu não queria assumir, porque eu sabia que qualquer dia eu ia voltar. Por medo, né? Por medo, né? E tipo assim, achar o que as pessoas da igreja iriam pensar com aquilo que eu vivi. Né? E eu ficava com muito medo também das pessoas acharem ruim como pastor. Né? Com o pastor Jair, né? Como você sabe, nós fazemos parte da Igreja da Reconciliação do Balneário. O pastorzão Jair com certeza vai estar assistindo a gente aí. Um beijinho para vocês, também amo vocês. Pastora Lu, né? Junto com o pastor Tuca, a pastora Kelly, né? Me deram uma oportunidade de estar lá, né? No Ministério de Louvor, de estar ali participando. O Renato está ali no Ministério da Dança, né? E eu agradeço muito a Deus pela vida dos pastores, né? Que Ele colocou nas nossas vidas. Nos abençoaram muito, nos abraçam muito, está sempre perto, está sempre cuidando. Né? Um pastor realmente de ovelhas, que dão a vida pelas suas ovelhas. A minha vida começou a andar. Eu ganhei uma proposta de emprego, né? Melhor dizendo, eu ganhei um emprego. Você está trabalhando. Carteira assinada, né? Eu já pude expor para os meus patrões, né, a minha situação, a minha história, né? Porque assim, como eu não devo nada para ninguém, eu acho que não tem por que esconder, né, de ninguém. Então assim, eu ando de cabeça erguida em todo lugar, a qualquer momento, entendendo que quem está comigo é Deus. Glória a Deus. Nossa, que testemunho lindo. Isso aí. Lindo. Muito forte, né? Eu estou aqui pensando, eu falei, meu Deus, não queria estar no seu lugar nem um minuto, nem um segundo. Verdade. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que você está aí um grande homem, um grande marido, né? Que tem um coração assim gigantesco, muito amoroso. E eu tenho certeza que o seu testemunho vai chegar e vai impactar muitas pessoas. E eu profetizo mesmo sobre a sua vida,
que você consiga tudo aquilo além do que você possa Com imaginar. certeza, eu Com recebo. certeza você vai conseguir, porque você é um menino que tem um coração de ouro, assim. Eu, de verdade mesmo, gente, eu me sinto muito honrada em poder estar aqui, em poder estar sentando com ele, ouvindo a história dele, entrevistando ele. Algumas vezes eu falei, nossa, Deus, mas que presente que é. Eu me sinto muito honrada. E algumas vezes eu falei para Deus, Deus, existem pessoas mais capacitadas, mais preparadas do que eu. Mas Deus me escolheu para estar aqui, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada mesmo. E eu quero que você cante um pouquinho, finalize esse vídeo com a gente, cantando um pouquinho, um pedacinho da música, do louvor que mais impactou sua vida durante esse tempo todo. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento a você de casa que está me assistindo agora. E quero também te pedir, se inscreva no meu canal, dá o seu like lá, curte lá e compartilha. Por favor, me ajuda aí, tá bom? Um beijinho, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Traz luzes para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tchau, tchau.